Olá a todos, uma boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. Eu vou passar para a minha apresentação e a gente começa a nossa aula formalmente, ok? Então, nós temos aqui o nosso primeiro slide de todas as nossas aulas, né? E a gente tem aqui, né, uma pequena visão, né, bastante simplória com os títulos dos assuntos do que a gente vem estudando. A gente começou estudando estrutura da matéria, a gente viu de que forma a gente pode usar o conhecimento, né, que a gente tem de dados espectroscópicos para entender a estrutura da matéria e vice-versa, ou seja, a partir do conhecimento da estrutura da matéria, prever dados espectroscópicos. A gente viu de que forma se estruturam elementos químicos do ponto de vista do conjunto de elétrons na sua camada de valência. E a gente também discutiu uma abordagem bastante interessante, que é a abordagem da aproximação de Russell-Saunders, né, que leva em consideração um acoplamento de números quânticos para descrever um novo conjunto de níveis de energia na estrutura de átomos, né? A gente estudou as ligações químicas de que forma elementos químicos se organizam, né, para formar interações químicas, e a gente estudou a teoria, talvez a mais abrangente que a gente tem à disposição, a teoria do orbital molecular, para entender não apenas a formação das ligações químicas, mas as interações, né, entre os orbitais atômicos para formar orbitais moleculares, e na sequência a gente estudou transições eletrônicas, de que maneira energias podem ser absorvidas ou emitidas por sistemas químicos, de tal forma que a gente observe essas transições e possa entender um pouco, né, a estrutura dos níveis energéticos, né, relacionados a um conjunto de átomos interagindo entre si para formar uma molécula, né. Na sequência, a gente viu a vibração molecular. Então, a gente estudou primeiramente o movimento harmônico simples para entender a física desse processo, e depois a gente aplicou isso a moléculas mais simples ou mais complexas, mas de tal forma que nos permitisse entender de que maneira a gente, ao fazer uma medida experimental, obtém um dado que se refere à energia associada ao movimento vibracional de dois ou mais átomos na estrutura de uma molécula, né? A gente aplicou esse conhecimento, para entender a técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho, né? O processo de absorção, que é muito parecido com o processo de transição eletrônica, né? Porque é também um processo de absorção de energia, que está diretamente relacionado ao processo de ressonância entre dois níveis de energia do meu sistema em transições eletrônicas. São dois níveis de energia eletrônicos, e aqui, na espectroscopia de absorção no infravermelho, são dois níveis de energias vibracionais, né? E, na sequência, na aula passada, a gente viu de que maneira a gente pode estudar a outra técnica espectroscópica que nos dá informação sobre vibração molecular, que é a técnica de espalhamento inelástico de luz, mais conhecida como o efeito Raman. E na aula passada a gente estudou a chamada teoria clássica, ou a teoria de Planck, associada ao efeito de espalhamento inelástico de luz, né? Na aula de hoje, o que a gente vai fazer é nos aprofundarmos um pouco mais no entendimento do fenômeno de espalhamento de luz e ver de que maneira a gente pode usar a teoria quântica para a gente explicar de maneira um pouco mais efetiva e real, né, o processo de espalhamento de luz e observação de sinais no espectro Raman,
Tá ok? Então, esse é o foco da nossa conversa de hoje, espectroscopia de espalhamento Raman. Como eu falei, a gente viu, né, o modelo clássico na nossa aula passada e a gente chamou bastante a atenção de vocês acerca daquele famoso quadrinho que mostra o espalhamento elástico e os dois efeitos inelásticos, o espalhamento Raman-Stokes e o Wentz-Stokes, né? E mostrou os estados vibracionais, excitado e fundamental, né, relacionados ao início e ao fim do processo, né, de espalhamento de luz. E a gente também chamou bastante atenção do estado virtual, né, porque o estado virtual é um estado que não é um estado real do teu sistema, ele é um estado que só existe enquanto você está fazendo a medida, enquanto você está jogando a sua fonte de excitação, né, sobre a tua molécula, sobre o teu sistema químico, né? Então, isso aqui é muito claro, né? Os estados vibracionais excitado e fundamental, eles são estados reais, são estados estacionários do nosso sistema, mas o estado virtual não é. Se você desliga o laser que você está usando para fazer a medida, esse estado virtual deixa de existir, então ele não é um estado estacionário, tá certo? Logicamente, se eu mudar, se eu, em vez de usar o laser verde, usar um laser vermelho, ou um laser azul, ou um laser infravermelho, né, cada um deles vai dar origem a um estado virtual diferente. Tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter na nossa cabeça ao tentar entender, estudando o processo de espalhamento inelástico de luz. Existe um estado virtual para cada possível fonte de excitação a ser usado, né? E aí é muito legal, porque, do ponto de vista da teoria que a gente viu, a teoria clássica, né, a gente não precisa abordar isso, porque ela não fala de intensidade. Mas a gente já viu, quando a gente estudou os outros processos de transições, que para você entender, né, a intensidade de uma banda num espectro experimental, você tem que entender a integral do momento de transição entre os estados envolvidos, né? Só que, se o meu estado virtual não é um estado real do meu sistema, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Ou teria. E foi isso que, no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, um conjunto de pesquisadores desenvolveu uma abordagem bastante interessante para explicar e que permitiu que a gente entendesse, do ponto de vista da mecânica quântica, o processo de espalhamento inelástico de luz. E a principal contribuição para o entendimento vem desta aproximação aqui, né? Se você fizer uma combinação de todos os estados, ou seja, todas as funções de onda do meu sistema, do sistema que você está trabalhando, é possível, a partir dessa combinação, escrever um estado qualquer, ou seja, uma função de onda, né, que também seja pertencente ao conjunto das funções desse meu sistema. Tá certo? Então, é possível descrever um estado virtual qualquer a partir desse teorema matemático. Ou seja, se eu tenho uma função f de x e v, né, na verdade é ni, né, aqui é a minha frequência, eu consigo escrever uma função g de x qualquer a partir da somatória de todas essas minhas funções fx de ni, tá certo? Indo desde a minha função propriamente dita até uma somatória com quaisquer funções que eu tenho aqui. Lembrando que esse ni aqui vai ser o meu estado virtual, tá bom? Então, a partir disso, a gente pode pensar na existência desse modelo quântico, né, que ele advém, né, da teoria de perturbação de segunda ordem em mecânica quântica, né, que nos permite entender que a intensidade do espalhamento Raman, que eu vou chamar de IMN, em função da radiação incidente I0, pode ser representada por esta equação, né? Então, a intensidade, eu falei aqui IMN, mas aqui eu estou chamando IF, que é o estado inicial e final, né? Ela é proporcional, a intensidade desse processo, a uma constante que envolve um monte de bagulhos aqui, um monte de constantes, né? A intensidade da minha radiação, do meu laser, né,
a quarta potência da frequência do laser que eu estou usando, tá certo? E o quadrado da minha polarizabilidade. Né? Né? Onde cai a constante, e a frequência da radiação, N e N, né? Que seriam I e F, né? São os estados vibracionais, os estados fundamental e excitado, né? E alfa, Rho sigma, Fi, são as integrais do momento de transição que regem o espalhamento Raman, né? E que estão diretamente ligados à polarizabilidade. Tá ok? Então, essa aqui é a teoria desenvolvida por dois pesquisadores, né? O Albrecht, um canadense, e o Shorygen, um russo, tá certo? Que nos dá, então, mais especificamente que, né? A intensidade entre essas duas, esses dois níveis, inicial e final, vai ser proporcional a um monte de constantes, né? A quarta potência do meu laser de excitação, né? A intensidade da minha radiação, aqui explicitada pelo vetor campo elétrico, da minha radiação eletromagnética, e o produto, né? Do tensor polarizabilidade de transição obtido a partir da teoria de perturbação de segunda ordem. Ok? Então, se a gente resolve essa equação aqui, a gente então determina e entende por que bandas, ou seja, modos vibracionais distintos têm diferentes intensidades no espectro Raman. E isso é muito impressionante, né? Porque isso está diretamente associado, né, à forma com que a gente imagina que haja ou que aconteça a vibração molecular. Ok? Então, vamos agora explicitar, né, a expressão para o meu tensor polarizabilidade de transição, né, que é chamada de equação de dispersão de Kramers, Heisenberg e Dirac. Né, e essa expressão aqui para alfa, ela tem uma dependência com as diferentes integrais de transição. E que integrais de transição são essas? Né? São integrais de transição entre, né, o meu estado inicial e meu estado virtual, e o meu estado virtual e o meu estado final. Tá ok? Em ambos os termos da minha expressão, tá certo? Isso aqui no numerador. E no denominador eu tenho duas relações que são importantes. A primeira delas, μRI. Isso aqui é a frequência do laser que eu estou usando para fazer a medida, tá certo? E μ0 aqui diz respeito ao a uma transição eletrônica própria do sistema molecular que eu estou estudando, tá certo? Como eu posso ter diferentes valores para μRI, eu posso usar diferentes lasers, né? E para evitar uma catástrofe matemática, que seriam esses dois números aqui se aproximando e esse valor tendendo a zero, esse termo como um todo tende a infinito. Para evitar essa catástrofe, a gente tem um truque físico-matemático aqui, né, que é esse termo. Esse termo é conhecido como fator de amortecimento. Ele tem um significado físico, mais para frente a gente fala, né? Mas aqui, de momento, a gente pode entender que o significado dele aqui é só evitar, né, que determinados movimentos vibracionais regidos por essas integrais de transição aqui vão a zero. Né? E, logicamente, esse termo tenha uma intensidade significativa. Tá ok? Lembrando sempre que alfa, Fi, é o tensor polarizabilidade, e cada um desses termos aqui, μ, né, FR, μRI, são os momentos de dipolo de transição entre os estados vibracionais que estão aqui explicitados, inicial, final, e o estado virtual determinado pela energia do laser. Tá ok? Então, como eu falei, essa aqui é uma expressão que é obtida através de teoria de perturbação de segunda ordem. Isso aqui vocês vão estudar a exaustão lá no curso de química quântica, quando vocês chegarem lá, né? Vocês vão aprender a fazer, né? E
eu aqui já mudei, né? Para evitar de a gente usar o termo Ni0, que nos remete à energia do laser, eu aqui já mudei. Aliás, deixa eu mudar aqui antes que eu esqueça. Muito bem. Salva. E vem para a apresentação. Tá? Então, esse valor aqui é a frequência da minha transição eletrônica. Né? Expressão obtida através de teoria de perturbação de segunda ordem, né? E essa expressão que ela descreve a interferência entre ondas espalhadas e não espalhadas, né? Interferência essa baseada no modelo de momentos de dipolo elétrico induzidos no sistema pelo campo elétrico da radiação. Tá? Mais uma vez, né, para a gente entender isso de maneira clara, né? Alfa IF é o tensor polarizabilidade de transição, né? Para a transição IF, então essa aqui é a transição vibracional. Esse aqui é a banda que eu vejo no espectro Raman, tá certo? Mi-Rho de FR é a rhoésima componente do meu momento de dipolo de transição associado a essa transição RF, tá certo? Né? RF, tá certo? E Rho pode ser XY ou Z, tá certo? E tal de R é o fator de amortecimento que previne que a equação se torne infinita quando NiRi se iguala ou que não é Ni0. Muito bem, né? Estou mudando tudo isso para que a gente não tenha problema no entendimento. O Ni-EL é a frequência de uma transição eletrônica do meu sistema. Isso aqui está associado com o tempo de vida do estado virtual. E isso aqui é muito legal, porque é uma coisa que é importante da gente ter na nossa cabeça, que é, quando esse processo ocorre, qual é o processo? Eu jogo energia, meu sistema está aqui no estado inicial, eu jogo energia, o meu laser, o meu sistema interage com esse laser e vem para o estado virtual. E ele, do estado virtual, volta para o estado final. Essa diferença de energia aqui fica com a minha molécula para executar o movimento vibracional. Então, ela relaxa para o estado fundamental, executando a vibração. Mas isso aqui tem um tempo de duração. Esse tempo de duração é alguma coisa em torno de 10 a menos 15 segundos. E ela passa um tempo aqui no meu estado virtual. Né? Então, o meu fator de amortecimento ele está relacionado ao tempo de vida que o meu sistema tem no estado virtual. Ok? E Ni-L é a frequência da transição eletrônica do sistema. E, mais uma vez, lembrando, né, por que eu tenho duas integrais de momento de transição? Porque eu tenho um processo acontecendo de dois fótons. Eu tenho um fóton de criação e um fóton de destruição. Tá certo? Um fóton de criação que leva o meu sistema para o estado virtual e depois um fóton de destruição associado a voltar para o meu estado final. Tá certo? E é muito legal, né? Eu uma vez, há muitos anos atrás, assisti um curso com um gringo, era até um italiano, né? Que deu esse seminário, né? E ele explicou isso de uma maneira tão bonita, né, que eu copio isso dele. Né? O fenômeno de intensidade, né, do fenômeno Raman, ele é proporcional a um monte de bagulhos. Né? Vamos deixar esse monte de bagulhos de lado, né, para colocar só essa questão. Ele é proporcional à integral do momento de transição, que e que está relacionado, né, a uma grandeza que leva em consideração
a energia da radiação que você está fazendo para a medida e a energia da sua molécula propriamente dita. Ok? Então, né, aqui eu tenho uma variação, né? Então eu tenho o sinal negativo, mas eu tenho uma outra parte que tem o sinal positivo disso aqui, tá certo? E a radiação, ela tem a energia associada à diferença entre o meu estado inicial e o meu estado virtual. Então, na verdade, isso aqui é o laser que eu estou usando. Tá ok? Né? Então, tanto faz qual seja o laser que eu estiver usando, né, eu vou ter essa relação aqui. Né? E essa aqui é uma transição eletrônica do meu sistema. Então, seja qual for a transição que eu leve aqui em consideração, tá certo? Ela vai estar sendo monitorada, entre aspas, né, por essa relação entre o laser que eu uso para fazer medida e uma propriedade intrínseca do meu sistema, a energia de transição eletrônica dele. Tá? Lembrando que no efeito Raman a gente tem uma transição de 2 fótons, então eu vou ter duas relações aqui, uma do fóton de criação e uma do fóton de destruição. Então, que equação vai ser essa? O meu momento de transição, né, que eu vou ter aqui, que vai ser regido por essa expressão, ou seja, eu tenho uma transição entre o meu estado inicial e o meu estado virtual, esse é o fóton de criação, né? E aí o que vai acontecer é que esses 2 fótons são monitorados pelo meu momento de dipolo de transição, tá certo? E esse termo aqui é exatamente isso aqui. São 2 ferramentas matemáticas para tratar da mesma coisa. Eu uso esse formalismo, que é chamado de Bra e Ket, né? Ou posso usar o formalismo de escrever a integral propriamente dita. Né? Então, ao escrever a integral dessa situação, eu também posso escrever ou assim ou assim. Para evitar, né, menos complicação, a gente usualmente utiliza essa forma, né, de Bra e Ket, tá certo? Lembrando que a gente tem aqui, né, a transição do estado inicial para o meu estado virtual. Logicamente, né, eu tenho uma segunda transição, né, que é entre o estado virtual e o meu estado final. Então, eu vou ter uma segunda integral aqui. E essa aqui, então, é a expressão, né, parte da expressão para o meu momento para a minha polarizabilidade, tá certo? E isso aqui é elevado ao quadrado, ou o produto dela pelo seu complexo conjugado. Tá certo? Então, mais uma vez, lembrando, né, eu tenho os estados inicial e final, né, e aqui eu tenho os variados estados possíveis virtuais. Com diferentes lasers, eu tenho diferentes posições para o meu estado K. E, logicamente, essa energia aqui, esse valor numérico vai mudar. E esse valor numérico pode estar próximo ou igual ou muito diferente, né, da transição eletrônica do meu sistema. Tá ok? E é isso que a gente vai agora dar uma olhada em específico, porque, lembrando que a polarizabilidade ela é parte da intensidade, o quadrado dela está diretamente relacionado à intensidade, né? E que uma parte da expressão para polarizabilidade está diretamente relacionada, né, a essa diferença entre esses dois, né? A diferença entre eles passa a ter significado matemático e físico. Tá ok? Vamos analisar, então, essa parte para a gente entender, né, o que pode acontecer nas 3 situações. Muito diferente, muito próximo ou exatamente igual. Tá? São aqui as 3 possíveis situações. NiRi é muito maior do que Ni eletrônico. NiRi é próximo da frequência da transição eletrônica e a frequência do meu laser é exatamente igual à
frequência da transição eletrônica. Primeiro caso, né? Está aqui, né? O valor, né, é muito distante. Tá certo? Se ele é muito distante, né, ele é bem diferente numericamente, isso aqui não interfere, esse valor aqui vai ser um valor que vai dar numericamente um resultado, né, para a polarizabilidade. Entretanto, se esse valor começa a se aproximar, né, isso aqui diminui significativamente e esse termo aqui começa a ganhar significado numérico. Então, se eu tenho uma transição eletrônica e eu obtiver meu espectro Raman usando um laser de excitação que esteja próximo da frequência dessa transição eletrônica, eu vou ter intensificação de algumas bandas Raman no meu espectro. É isso que significa. E formalmente, se esse valor aqui for exatamente igual, ou seja, se eu usar um laser com o valor de energia, frequência, o comprimento de onda exatamente igual ao de uma transição eletrônica, então o meu estado virtual está aqui, tá certo? Eu vou ter esse valor aqui igual a zero, e a intensidade desse termo aqui, o valor numérico desse termo vai ser muito grande. Logicamente, alfa vai se tornar muito grande e a intensidade vai se tornar muito grande. Tá ok? Então, são as três implicações. Por que eu estou chamando a atenção disso? Né? Porque isso se reflete nos três casos. O primeiro deles, quando esse valor é muito diferente, a gente pode desprezar a diferença e a gente chama isso aqui de efeito Raman normal. Exemplo típico, eu quero tirar o espectro Raman de um plástico polietileno. A transição eletrônica do polietileno acontece em 230 nanômetros. Tá? E aí eu vou tirar o meu espectro eletrônico usando um laser para obter o espectro Raman em 785 nanômetros. E esse valor de laser é totalmente distante da transição eletrônica. Então, neste caso, eu estou obtendo um espectro Raman que a gente chama de normal ou ordinário. Em inglês, usa-se muito esse termo. Em português é que isso toma um caráter mais pejoratório, né? Pejorativo, perdão. Né? Tá? Mas esse é o caso do efeito Raman. Quando, na maior parte das vezes, eu uso o instrumento com excitação em 1064 nanômetros, que nos permite obter um espectro que a gente chama de FT Raman, né? O espectro Raman com transformador em Fourier, a gente está basicamente usando o efeito Raman normal. Tá? Então, usar o laser em 1064 ou bem longe de uma absorção. Né? Quando esse valor se aproxima da transição, a gente já não pode desprezar a diferença. Né? E o valor daquela fração na expressão da polarizabilidade aumenta significativamente. Né? E isso implica em usar um laser com a frequência ou comprimento de onda próximo da absorção. Né? E esse é chamado de efeito Raman pré-ressonante. E o terceiro caso, cujo valor do laser é exatamente igual ao de uma transição eletrônica, a gente não apenas não pode desprezar a diferença, como o valor aumenta de maneira muito significativa. Isso aqui é usar um laser, né, com frequência ou comprimento de onda exatamente igual ao de uma absorção, e esse é chamado de efeito Raman ressonante. Né? E é muito interessante, eu tenho aqui um espectro eletrônico de uma espécie química, né? Esse aqui é o espectro eletrônico de um caroteno, né? O beta-caroteno, e se eu tiro o espectro usando o laser no violeta, em 460, eu estou dentro da banda de absorção, mas eu não estou no máximo de absorção, tá certo? Então, aqui, eu estou usando um laser que vai me dar uma aproximação
relativa ao espectro Raman ressonante, tá certo? Se eu usar um laser em torno de 495 nanômetros, né, eu estou no máximo da banda de absorção, né? E, nesse caso em particular, eu estou usando, né, o efeito Raman ressonante. E se eu usar um laser em 565 nanômetros, um laser de íons criptônio com excitação no amarelo, né, eu estou bem longe da banda de absorção e, logicamente, eu estou fora, né, de qualquer tipo de interação, né, e eu aqui obtenho o espectro Raman normal, tá certo? Quais são as grandes consequências associadas a esse efeito em particular, né? Eu vou ter a intensificação seletiva de algumas bandas no meu espectro Raman, né? Então, vejam, a gente já tinha visto que o espectro Raman ele apresenta um conjunto de informações espectroscópicas que é muito mais simples do que o espectro no infravermelho. No infravermelho, a gente tem a possibilidade da observação de bandas de combinação e bandas harmônicas. Então, aparecem muito mais bandas no infravermelho do que a gente esperaria, via de regra, né? No infravermelho, isso não acontece. E mais ainda, se eu usar um desses truques, pré-ressonante ou ressonante, né, eu passo a ter um número menor de bandas que vão ser observadas no espectro, tá? Porque essas bandas vão ser intensificadas e as demais bandas que não vão ser intensificadas não vão aparecer, né? E quais são essas bandas que vão estar sendo intensificadas? E isso é o mais legal. Essas bandas que vão estar aparecendo como sendo intensificadas na obtenção do espectro Raman ressonante, elas estão relacionadas com os grupos cromofóricos da molécula. Quem são esses grupos cromofóricos? Né? São bandas relacionadas a movimentos vibracionais que compõem o orbital molecular que recebe o elétron na transição eletrônica. Então, modos vibracionais, modos de estiramento ou de deformação de ângulo, né, totalmente simétricos, vão ser os modos que vão ser intensificados. Então, via de regra, são poucos os modos vibracionais e, por consequência, as bandas que vão sofrer intensificação. Mas o mais legal nessa história é que a gente consegue dizer, utilizando o ferramental experimental do efeito Raman ressonante, onde é que está a transição eletrônica e o elétron, por consequência, né, responsável pela cor da minha substância. Tá ok? Vamos dar aqui para vocês alguns exemplos, né, que são muito legais. Esse aqui é o espectro eletrônico do ferro ciclopentadienilo, né, que é esse composto. Aqui eu tenho um íon ferro e dois anéis aromáticos, né, o ciclopentadienilo, que formam um sanduíche no espaço, né? O íon ferro no meio, esses dois anéis, um sobre o outro, tem duas transições eletrônicas, uma em 22.700, ou seja, no UV, e uma em 30.000, né? Mais no UV ainda, né? E essa banda aqui, ela é bem conhecida porque ela é uma composição de duas transições, uma em torno de 25 e a outra em torno de 20, né? Perto aqui de 20, 21, e essa aqui perto de 24.000 centímetros a menos 1. Tá? E na hora que eu faço o espectro Raman ressonante do ciclopentadienilo, eu vejo bandas diferentes sofrerem intensificação. Como é que eu faço para perceber que bandas aumentam e diminuem de intensidade? Eu uso um padrão. No caso aqui, eu estou usando o padrão do íon nitrato. Não, isso aqui é íon sulfato, 980 centímetros a menos 1. Então, o íon sulfato tem uma banda vibracional que não sofre nenhuma interação com o laser. E aqui eu tenho um espectro tirado
no vermelho, no amarelo, no verde, no violeta, em outro violeta e no ultravioleta. E aí, a gente colocou com a mesma intensidade a banda do padrão. E vejam que quando eu saio do violeta, quando eu saio do vermelho e venho para o violeta, ou seja, quando eu saio daqui e venho para cá, né, eu saio de uma banda e venho para outra. Diferentes bandas aparecem intensificadas. Né? Então, perto do vermelho, onde eu estou nessa banda aqui, né, o que acontece? Né? Eu tenho meu espectro normal. Né? Eu venho caminhando para essa banda aqui em torno do 457. Em torno do 457, né? Eu estou nessa região aqui, estou começando a entrar nessa bandinha. Né? Vejam que as minhas bandas Raman praticamente somem. E aí depois ela volta a sofrer uma intensificação significativa. Mas quem está mais intensificada é essa banda, que é a banda referente a metal ligante, em torno de 300 e poucos centímetros a menos 1. Tá certo? Elétron pi ligante. Então, essa aqui é uma banda pi D, né? Pi ligante metal, perdão, ligante metal. Né? Então, vejam, né? Em algumas linhas, você tem essa banda aqui, né, que é a respiração de anel do ligante ciclopentadienilo, como sendo a mais intensificada. Né? Então, essa aqui é uma transição interna do meu ligante, e essa aqui, né, essa outra banda é uma banda de transferência de carga ligante metal. Tá ok? Esse aqui foi um trabalho referente o mestrado do professor Gustavo, né? Que é hoje um trabalho clássico na literatura. Né? E quando a gente faz esse tipo de medida que está aqui colocada, né? Ou seja, eu obtenho vários espectros Raman excitados com diferentes linhas de excitação, isso aqui me permite obter o que a gente chama de perfil Raman ressonante, Raman Excitation Profile. Né? Então, para cada linha laser, eu obtenho a intensidade para um determinado modo vibracional, a intensidade essa que eu vou medir em relação ao meu padrão. Tá ok? E aí isso me permite montar, né, uma relação de intensidades dos modos Raman em função das frequências de excitação ou da energia do meu laser. Tá? E, via de regra, esse dado aqui, ele se mostra igual ao espectro eletrônico do meu sistema. Esse aqui é um trabalho feito com um caroteno, que é a bixina, né, o caroteno do urucum. Foi logo na minha vinda aqui para Juiz de Fora, né? Tinha aqui na entrada do prédio do I7 um pé de urucum grande, já cortaram, não existe mais, é uma sacanagem, né? Essa aqui é a estrutura do urucum, então é um C3, 6, é um C9, né? Tem 9 ligações conjugadas, na verdade é um C20, né? Tem 20 átomos de carbono na cadeia. Né? Esse aqui é o espectro eletrônico, né, do corante do urucum, né? Observado em clorofórmio, e esses aqui são os diferentes perfis Raman ressonante para diferentes bandas. Né? Então tem 3 bandas, né, experimentais obtidas, né, para mostrar que a gente então obtém, né, com o dado do perfil Raman ressonante, né, uma relação que é similar à do espectro eletrônico do composto. Isso aqui é um trabalho feito no laboratório também, né, um trabalho de uma aluna, na época era uma aluna de iniciação científica, a Rafaela, depois fez o doutorado comigo. Ela sintetizou, a partir do crotonaldeído, um polienal conjugado, né, e o Raman pré-ressonante desse polienal mostra claramente, né,
que, para 2 polienais aqui, né, mostra claramente que você tem diferentes intensificações. Aqui obtido no 1064, ou seja, nós estamos longe da ressonância, esse aqui é o padrão interno, né, e aqui eu tenho o espectro obtido no laser verde, que é o pré-ressonante, né, não é o perfil Raman ressonante. Só para mostrar o efeito de intensificação das bandas, né? É muito legal. A gente já falou, né, da instrumentação para espectroscopia Raman, mas eu quero tocar em mais alguns detalhes, né, porque eu acho importante. Puxa vida, eu estou sem meu. Alguém quis perguntar alguma coisa para mim, não? Tá não, professor. Não, professor. Porque eu estava com o microfone, mas eu tirei do orelha, né? Mas tá bom. Do ponto de vista de instrumentação, né, a gente pode considerar como sendo fundamental a escolha da configuração, né, do instrumento para resolver problemas específicos. Então, a gente tem tipos de espectrômetros diferentes, tipos de lasers de excitação, a comparação entre os instrumentos dispersivos e interferométricos e variados critérios de escolha, né? Os espectrômetros dispersivos, a gente falou disso na nossa aula retrasada, né? Então, eu tenho a minha fonte de excitação, essa fonte de excitação joga o laser na amostra e a luz espalhada pela minha amostra ela é recolhida num espectrógrafo que abre, né, essa radiação policromática espalhada nas suas variadas componentes, né? Isso aqui é detectado num detetor multicanal, por exemplo, e você então observa o espectro Raman obtido como um todo. Ou você pode usar um instrumento interferométrico, né, da mesma forma como a gente chamou a atenção antes. A gente tem aqui o multiplexor, né, que é o interferômetro de Michelson. Então, eu jogo o laser na amostra, a radiação espalhada passa pelo interferômetro e vai para o detetor, né? E aí você tem a observação do espectro, e ambos os instrumentos têm os mesmos problemas e vantagens que a gente discutiu anteriormente, né? O interferômetro, o instrumento interferométrico, ele é mais preciso, né? Ele tem algumas vantagens em termos da luminosidade, mas ele perde muito em função de usar um laser, né, que permite fazer interferometria, né? Que é um laser no infravermelho. A quarta potência do laser, lembre-se que a intensidade, né, é uma função de vários parâmetros, e uma delas é a frequência do laser de excitação. A quarta potência desse laser é um valor bem baixo, então você tem pouca radiação inelástica espalhada utilizando um laser que te permite fazer o FT-Raman, né? Por outro lado, você foge da fluorescência, eu já falo um pouquinho sobre isso, né? Critérios de escolha, né? Comprimento de onda e potência do laser, né? Então, se o seu sistema é fluorescente, né? Se você precisa de limite baixo de detecção, né? Se você precisa de outras coisas, por exemplo, resfriamento, algum outro truque, né? Você tem que levar isso aqui em consideração, né? Para a escolha do seu equipamento, né? Um analisador de comprimento de onda, né? Ou seja, se você vai trabalhar com instrumento dispersivo ou não dispersivo. O dispersivo é um instrumento convencional, não dispersivo é um instrumento com transformada de Fourier. Faixa espectral, né? Usualmente instrumentos com transformada de Fourier tem uma faixa definida, né? Isso é muito complicado, né? O nosso instrumento Raman, por exemplo, com o FT, ele só vai até 3.300 centímetros a menos 1. Acima disso, ele não consegue ir, o detetor não tem resposta, né? Se você necessita alta sensibilidade, então é melhor você não usar o FT-Raman, usar
o instrumento dispersivo. Se você precisa variar a temperatura, fazer medidas com variação de temperatura, você tem que levar em consideração que o aumento de temperatura favorece o espalhamento anti-Stokes, tem uma série de problemas, né? Se a sua amostra tem especificidade, se ela é líquido, sólido, sólido pó, sólido pedaço, se ela é um gás, se ela está dentro de recipiente, se eu posso colocá-la sobre num porta-amostra, né? Se a amostra está em ambiente perigoso ou remoto em relação ao equipamento, é possível de ser feito. Tem equipamentos que fazem medida remota, então sua amostra está a 10 metros de distância, você consegue tirar o espectro. Se é possível fazer amostragem automática, se é possível utilizar microscópio, né? Se você quer fazer análise de dados qualitativo com identificação de grupos, se é qualitativa para apenas um componente, ou se você quer analisar múltiplos componentes, ou seja, se você quer fazer análise multivariada, né? Então, todos esses fenômenos são passíveis de serem contornados na técnica usando truques experimentais. No nosso laboratório, a gente tem 2 espectrômetros Raman com diferentes linhas laser de excitação, um instrumento dispersivo, outro interferométrico. Então, na maior parte das vezes, a gente consegue fazer uma gama significativa de medidas, né, para os mais variados sistemas. A fluorescência, a gente comentou aqui que é uma desvantagem, né, porque a emissão fluorescente tem um efeito muito parecido com a teoria do efeito Raman, né? A gente vai ver uma aula só para isso, mas a fluorescência, ela parte de um fenômeno de absorção de radiação, só que aí no estado eletrônico excitado, a sua amostra decai não radiativamente, né? Nos diferentes níveis eletrônicos vibracionais do nível eletrônico excitado, e aí quando ele chega no nível eletrônico fundamental, né? No nível vibracional fundamental do nível eletrônico excitado, ele decai, né? E esse decaimento gera uma emissão fluorescente com energia diferente da energia absorvida, né? E esse aqui, por ser um fenômeno de absorção e emissão, né, tem uma grandeza, valores de intensidade em relação ao efeito Raman. Então, se o seu sistema é fluorescente, você quer observar o espectro Raman, você vai passar por dificuldades experimentais para essa observação. Tem uma série de truques e possibilidades, é possível? Né? Por exemplo, né, aqui está o kaolin, né, uma peça recoberta com kaolin, com espectro obtido com excitação no vermelho. Você vê o espectro Raman? Vê, tá certo? Só que você vê o espectro Raman sobre a banda de emissão fluorescente. Tá certo? É possível de fugir disso? Sim, é possível, né? E aí o que você tem que fazer, né? Você tem que obter esse espectro com diferentes linhas lasers. Aqui é um polímero plástico, né? Obtido com laser no vermelho, que é o 632,8, no laser verde, que é o 532, e no 785. E vocês podem ver que o melhor espectro está relacionado, né, à medida com o laser nos 785 nanômetros. Tá certo? A tampa de uma caneta Bic azul, né, a gente tirou o espectro com 3 linhas de excitação, 532, 785 nanômetros, e o laser do FT Raman, né, 1064, e vocês podem ver claramente que o melhor espectro observado aqui, né, é o obtido com excitação em 1064. Estou totalmente fora. Isso aqui é um fundo de fluorescência típico. Tá? E vejam como a fluorescência ela também mascara intensidades relativas. Né? É possível você obter um espectro Raman de qualquer coisa, desde que você consiga colocar essa qualquer coisa dentro do equipamento. Esse aqui foi um projeto que eu me envolvi já tem bastante tempo, em que a gente estudava células tumorais, né? Então tem aqui um tecido saudável, isso aqui é tecido da mucosa do estômago, né? E esse aqui é um tecido canceroso. Vocês podem ver claramente que tem bandas que são diferentes,
para o mesmo tecido, né? Só que um saudável e o outro tumoral, né? Então, essa aqui ou são bandas, né? Relacionadas ao aparecimento do tumor, né? Um pequeno resumo, né? A escolha da melhor radiação excitante do melhor instrumento depende do conhecimento do sistema. Se eu posso utilizar alta potência, se tem sensibilidade a algum comprimento de onda do laser de excitação, se a medida pode ser rápida ou pode ser demorada, se a amostra é boa espalhadora Raman ou não, né? A presença de diversas radiações excitantes aumenta substancialmente o poder da técnica, e a obtenção do espectro Raman só é o início da história, né? Uma vez obtido o espectro Raman, você tem todos os problemas associados a entender o significado daquelas bandas no espectro. Tá ok? Então a gente falou do efeito Raman, falou do efeito Raman normal, falou do efeito Raman ressonante. O efeito Raman ressonante é uma das técnicas chamadas de especiais, né? Uma outra técnica especial associada ao efeito Raman é o chamado efeito SERS. SERS é o acrônimo em inglês de Surface Enhanced Raman Spectroscopy, né? Espalhamento Raman intensificado por superfície. Tá? Qual é o truque? Você tem a superfície de um material, né? Você trata essa superfície desse material de tal forma que ela forme o que a gente hoje chama de pontos quentes, de hotspots, né? E esses pontos quentes, formados por partículas metálicas, vão interagir com o adsorbato, né? E essa interação com o adsorbato, em uma determinada geometria em que essa molécula do adsorbato interage com as partículas metálicas, vai dar origem a um espectro Raman que é ordem de grandeza intensificado quando comparado com o efeito Raman normal. Esse efeito foi descoberto no fim dos anos 70, né? Começo dos anos 80, e eles descobriram esse efeito obtendo o espectro Raman da superfície de eletrodos metálicos. Então, nesses eletrodos metálicos, metal prata, ouro, cobre, né? A gente chama de metais de cunha, né? A superfície desses metais, na forma de eletrodos, eram submetidos a ciclos de oxidação e redução eletroquímicos. Isso provocava a formação, né, de rugosidades na superfície desse material, né? E no contato com diferentes adsorbatos, você observava o espectro Raman. Aqui estão algumas micrografias, né, de superfícies de eletrodos. Então, você tinha um aumento de área, né, real da ordem de 4 vezes a partir do ciclo de oxidação e redução, né? E aí você tinha, então, um espectro. Vejam, isso aqui é o espectro da solução e esse aqui é o espectro da solução na superfície tratada eletroquimicamente. Então, você tem a intensificação pela presença de uma superfície modificada pelo ciclo, né? Vejam, sai de um espectro com 20 unidades de intensidade para 20.000. Então, eu estou aumentando 10 à terceira. Ok? Ordem de grandeza da intensificação. Isso é absurdamente importante do ponto de vista de uma técnica que te permite fazer análise. Tá certo? Isso foi observado lá nos idos dos anos 80, né? Hoje em dia, a gente já tem outra abordagem um pouco mais e melhor definida. A gente não usa mais superfícies de eletrodos, a gente usa hoje nanopartículas organizadas, né, estruturalmente, e essas nanopartículas, como eu chamei a atenção, elas não podem ser feitas de qualquer composição, elas são preferencialmente feitas com materiais chamados metais de cunha, né, ouro, prata e cobre, e essas nanopartículas, elas dão origem a materiais organizados e, no contato com nanoestruturas desses materiais, né, a obtenção do espectro Raman gera sinais Raman de concentrações muito baixas, né?
Então, a intensidade Raman, a gente já viu, ela é proporcional ao quadrado, né, da polarizabilidade induzida, né? Então, eu tenho um efeito local, né, provocado pela interação do laser, do campo elétrico da radiação com o meu sistema. Então, o momento de dipolo induzido ele pode ter o favorecimento não apenas da polarizabilidade, que é uma propriedade molecular, mas também do efeito de intensificação pelo campo elétrico, né? E isso aqui está diretamente relacionado à entidade que é formada entre o meu adsorbato e a superfície, né? A seção de choque ela aumenta aqui pela formação de um complexo de transferência de carga entre o metal e a molécula, né? Que é chamado de contribuição química, é o mecanismo de transferência de carga. E via campo elétrico local, né? O que acontece aqui é o mecanismo eletromagnético, ou a contribuição eletromagnética, né? Com o aumento, né, da polarizabilidade, você tem uma influência grande da forma da sua molécula e da forma como ela interage, né, com o sistema, né, com as suas nanopartículas. E você consegue ter, né, ordens de grandeza, né, do seu sinal espalhado. Esse fator de intensificação também depende do modo vibracional, depende da geometria de interação, né, do adsorbato com a superfície da sua estrutura nano organizada, né? Isso aqui é muito interessante. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Isso aqui, se alguém quiser depois, eu até posso falar com um pouco mais de calma, né? Mas esse é o modelo que explica o fenômeno de intensificação através da formação de um plasma de superfície localizado. Então, o vetor campo elétrico do laser, ele interage com as esferas das nanopartículas e, por isso, elas têm que ser nanoestruturas, né? Porque elas passam a ter partículas com estruturas com ordem de grandeza do comprimento de onda da frequência, né? Ou da frequência do laser que eu estou usando, tá certo? E aí a interação da minha espécie química absorvida sobre essas nanoestruturas responde, né, modificando a polarizabilidade e modificando a intensidade do sinal de maneira eficiente, podendo assim gerar espectros Raman, né, que tenham ordem de grandeza que sejam ordem de grandeza mais intensos, né? As diferentes nanopartículas, você tem hoje metodologias de produzir, né? E aí você tem metodologias que permitem produzir nanopartículas com diferentes geometrias e com máximos de absorção em diferentes posições do seu espectro eletromagnético, o que te permite pensar em interagir com diferentes lasers que você quer usar, né? Então, a gente tem um laser aqui perto, tem um laser aqui perto, pode ter um laser aqui, né? De tal maneira que você consiga, junto com o efeito de intensificação por superfície, também usar o efeito Raman ressonante ou pré-ressonante, para que o seu sinal seja mais intensificado ainda, né? Isso aqui é importante, não é um efeito Ceres restrito à escala nanométrica, então não queira pegar um pedaço de tijolo, porque você não vai ter moléculas intensificando o sinal Raman, interagindo com um pedaço de tijolo, porque a ordem de grandeza das partículas é diferente, a interação entre partículas é essencial, né? Não pode haver agregação entre as partículas, porque se há agregação, elas deixam de estar na escala nanométrica, e aqui a gente tem alguns exemplos. A literatura é bastante prolífica, né? Ao mostrar diferentes organizações de nanopartículas. Aqui eu tenho um material com 10 microns, né? Na sua ordem de grandeza, né? Mas isso aqui são macromateriais, né? Na hora que você vai olhando esse conjunto de materiais, eles dão espectros intensificados em função de diferentes interações com diferentes partículas, ok? Né?
A obtenção de nanopartícula hoje já é um fenômeno bastante conhecido na literatura, né? Então, também não vou discutir isso aqui, se alguém quiser depois a gente pode conversar mais, né? E a gente, inclusive, hoje domina esses processos de maneira bastante eficiente. Esses aqui são alguns dos chamados nanobastões, né? De ouro. Vejo que esses materiais estão na escala de 30 a 50, né? Nanômetros, tá ok? Né? E, logicamente, a resposta espectroscópica, né, ou seja, o desempenho, depende do seu controle sobre a produção desses materiais e com o que, né, eles vão interagir. Esse aqui é um trabalho bastante interessante, né, que tem sido desenvolvido, né? Então, você tem um determinado material, né? Isso aqui é a obtenção do sinal de um defensivo agrícola, tá certo? Né? Um pesticida na superfície de laranja, tá certo? Então, se você pega só a laranja e tira o espectro, você tem aqui as duas bandas do caroteno presente na casca da banana. Se você cobre a casca da laranja, né, com metilparatium, né, um composto que tem estrutura, tem uma molécula de enxofre, tem um átomo de enxofre na sua estrutura, você tira o espectro, continua tendo o espectro da casca, né? Se você deposita sobre o metilparatium nanopartículas de sílica estruturadas com ouro nanométrico, né? Você agora tira o espectro com uma banda, né, que é típica de um material, tá certo? E que material é esse? Está aqui o espectro do defensivo agrícola, esse pesticida, né? Porque o metilparatium na superfície de nanopartículas de ouro sofre intensificação e detecta a presença desse pesticida. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você detectar diretamente na superfície da fruta, né, ou de um alimento qualquer, materiais, desde que você trabalhe, né, quimicamente essa superfície de tal forma a você conseguir fazer a medida. Tá ok? Isso é só um exemplo. Os exemplos são os mais significativos, né? Vocês têm que lembrar aqui, o meu grupo trabalha com isso, mas não apenas o meu grupo, né? Os professores Gustavo, Antônio Carlos e Celi também trabalham, né? Com espectroscopia vibracional, especificamente Raman, infravermelho e outras técnicas de fluorescência, por exemplo. Tem aqui algumas referências, né? O livro fundamental do Sala, o livro A Bíblia de Espectroscopia, que é o livro do Long, né? E esses dois aqui que são livros específicos sobre efeito CERS, né? Então, esse material também fica à disposição de vocês. Se alguém quiser, eu tenho esses livros em PDF, né, que eu posso disponibilizar para quem estiver interessado. Tá ok? Era isso o que a gente queria falar na aula de hoje, em específico para vocês, né? E eu abro para perguntas, né? Comentários, dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa discutir alguma coisa. Antes que vocês me façam as perguntas, eu vou então aqui encerrar a nossa gravação.